Muito obrigado, né? Como já outros agradeceram antes de mim, eu quero também reforçar os agradecimentos por essa iniciativa magnífica e estou muito feliz de estar ao lado das pessoas que me antecederam. Eu vou imediatamente, então, também compartilhar a minha tela. Aqui talvez seria o caso de... Como é que fazemos assim, né? Ok, eu, como eu disse a vocês, a minha conexão está ruim. Luiz, de fato, acho que o Luiz congelou. Nery, será que a gente... Gabriela, você está me vendo e ouvindo? Sim, agora sim. Tá bem, vamos tentar ver se a gente consegue ir ao fim. Então, Tá. são 15h15 agora, pretendo terminar às 15h30 rigorosamente. Então, esse é um cartazinho simpático, a respeito, simpático ao mesmo tempo um pouco trágico, em suma, sobre a falha, não é? O fracasso das COPs que ocorreram até agora. A COP27 será no Egito, a COP28 será nos Emirados Árabes Unidos, que é um país que, na verdade, é um campo de petróleo, alguma coisa um pouco surrealista nesse sentido. Então, vamos lá. Compreender o que significa a emergência climática, eu suponho compreender a aceleração do aquecimento global. Esse é o conceito-chave, essa é a grande questão que tem que estar presente quando a gente está procurando explicar o que significa emergência climática. Eu vou falar, então, um pouquinho da aceleração passada, ou seja, até 2020. Um dado, por exemplo, do NOAA, né, do National Oceanic and Atmospheric Administration, nos mostra que de 1900 a 1980, um novo recorde de calor ocorreu a cada 13,5 anos, e de 81 a 2020, esse novo recorde de calor ocorreu a cada 3 anos. Passa um exemplo brutal, né, do que está acontecendo hoje, agora, em junho de 2020, 2022. A situação no sudoeste do Irã chegou a 52,2 graus Celsius, o rio desce, né, o rio importante da região, está secando. Podemos ainda pensar, por exemplo, houve em junho agora, na França, 4 recordes de calor foram batidos, né? Recordes absolutos de calor foram batidos em 4 estações da França. 80% dos recordes de calor que foram batidos ocorreram nos últimos 20 anos. Né? Então, esse é um gráfico que acho que todo mundo conhece, todo mundo que se interessa um pouco pela questão das mudanças climáticas, da emergência climática conhece, um gráfico da NASA. Ele mostra exatamente, então, uma aceleração muito forte a partir de 1970, uma aceleração que é da ordem de aceleração linear, da ordem de 0,18 graus Celsius por década. Né? Isso é uma primeira fase da aceleração, entre 1970 e 2015. Vocês percebem que na parte final desse gráfico, essa linha azul ela começa a corcoviar em cima, não é, do best linear fit, ou seja, em cima da aceleração linear, e nós temos claramente, então, uma segunda fase dessa aceleração, a partir de 2016 até 2020, pelo menos. Então, o que o James Hansen e a Makiko Sato falam no site que eles têm, no Earth Institute, na Columbia University, eles falam, bom, a aceleração do desequilíbrio energético da Terra, né, de 1971 a 2015, era da ordem aproximada de 0,5 watts por metro quadrado no topo da atmosfera. De 2016 a 2020, ele dobra. Né, ele passa a ser aproximadamente de 1 watt por metro quadrado. E aí você percebe, então, que a aceleração futura é uma aceleração completamente brutal. A Organização Meteorológica Mundial, por exemplo, acabou de publicar a sua atualização em relação ao ano em que, pela primeira vez, nós vamos ultrapassar, na média anual, 1,5 graus Celsius, e ela diz exatamente que há 50% de chances de que a temperatura média anual atingirá temporariamente 1,5 graus Celsius acima do período pré-industrial em ao menos um dos próximos 5 anos. Né? Pensemos agora a aceleração futura até os anos 2040. Bloqueou aqui.
Gabriela, eu não consigo passar o meu próprio slide. Davi, você pode verificar isso? Consegui. Ah, Consegui. 4 declarações importantes do James Hansen, que foram feitas agora em fevereiro de 2022 e que, a meu ver, colocam os pingos nos is, como se diz, né? Então, a primeira declaração: não há chance de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. Hoje não há mais chance. Segunda declaração: o teto de 1,5 graus Celsius no aquecimento global será rompido irreversivelmente nesta década, não apenas momentaneamente. A terceira a declaração, que é a mais importante, a terceira e a quarta, no que se refere até os anos 2040, um aquecimento global de ao menos 2 graus Celsius está agora incorporado ao futuro da Terra. E o quarto ponto: este nível de aquecimento ocorrerá até meados do século. Então, se nós pensarmos o que significa 2 graus Celsius, significa que 2 graus Celsius deixará a Terra mais quente do que ela foi há milhões de anos. O Homo sapiens, a espécie humana, não conheceu um planeta 2 graus Celsius mais quente em relação ao período pré-industrial. O que diz ainda o James Hansen e a Makiko Sato, no mesmo artigo que eles publicaram em agosto de 2021, nossa expectativa é que a taxa de aquecimento global para o quarto de século 2016-2040 seja cerca do dobro da taxa de aquecimento de 0,18 graus Celsius por década durante o período de 1970 a 2015, a menos que se tomem medidas apropriadas, que exatamente não estão sendo tomadas. Então, isso nos leva exatamente a esse fato: a aceleração das probabilidades de recordes de calor até 2040, a probabilidade de 2018 era 5 vezes mais provável do que se não houvesse aquecimento global, e em 2040 ela será 12 vezes mais provável. A aceleração futura até 2070 está muito bem colocada por esse trabalho que foi publicado pelo Xi Shu e com a contribuição, a meu ver, um dos cientistas mais brilhantes do momento, que é o Timothy Lantern. Ele fala: nossos resultados revelam que hoje os seres humanos, assim como a produção agropecuária, estão concentrados em uma parte surpreendentemente estreita do espaço climático total disponível. Isso é especialmente verdadeiro em relação à temperatura média anual, em torno de 11 graus Celsius a 15 graus Celsius. Comparado com a situação pré-industrial de 300 anos antes do presente, o aumento médio da temperatura experimentada pelo homem em 2070 será estimado em 7,5 graus Celsius. Mas também um pouco amplificado pelo fato de que o crescimento populacional é projetado para ser predominantemente em lugares mais quentes. O próximo slide vai mostrar que 19% da superfície da Terra, onde não viverão 3 bilhões de pessoas, né, terá uma superfície média de ao menos 29, uma temperatura média de ao menos 29 graus Celsius. Significa a temperatura do Saara, o dobro da temperatura média do planeta hoje, portanto, nós vamos ter enormes problemas de imigração. Próximo, então, Gabriela, por favor. Então, isso era apenas uma recapitulação, né, mostrar que, de 80 a 950, nós estamos aumentando a nossa temperatura em 0,04 graus Celsius por década, e em 2016, 2040, a projeção do Hansen e da Makiko Sato é de 0,36 graus Celsius por década, e nós podemos, então, legitimamente nos interrogar, nos colocar a questão se, em 2041, 65, os 25 anos sucessivos, nós vamos continuar dobrando, não é, a velocidade do aquecimento, que nos levaria a 0,72 graus Celsius por década. Mas mesmo que não seja exponencial, mesmo que seja um aumento linear, nós estaríamos aumentando a nossa temperatura média global a taxa de 0,54 graus Celsius por década, que seria já completamente catastrófico. O próximo, então, por favor, Gabriela. Bom, essas 3 fundamentais mentiras do negacionismo, tá certo? Não está acontecendo, mas não é nós, está acontecendo e é nós, mas não é ruim. Isso, basicamente, é alguma coisa que não é difícil, digamos assim, nada difícil combater, refutar. O problema é que há uma disparidade de meios muito grande. Eles têm uma indústria enorme a favor deles e nós estamos completamente artesanais, digamos, nessa área, né? Então, vamos em frente, só para a questão de focar 7 pontos da agenda, que eu acho que é fundamental. A primeira delas, então, é a desigualdade. Não é? O Brasil tem que diminuir a desigualdade. Isso passa por uma reforma agrária, a meu ver, isso é completamente imprescindível.
E as desigualdades que eu estou falando, no sentido mais plural da palavra, tá certo? Não apenas de renda, mas de gênero, racial, educação, acesso à saúde, à cultura, etc. E acho que os dois grandes instrumentos basicamente são esses. Você tem que ter uma renda mínima universal e você tem que ter uma renda máxima universal. Porque a quantidade de pessoas, esse topo da pirâmide da renda tem tanto dinheiro que eles são capazes de interferir em qualquer processo político e é preciso, portanto, diminuir esse teto de renda máxima. O segundo ponto, Gabriela, por favor. Não, isso é só uma argumentação, né? A concentração da terra e do poder econômico nas mãos das corporações tenta bloquear toda ação política, né, para tentar reverter a degradação ambiental. O segundo ponto, o desmatamento zero, né, a restauração das florestas, inclusive existe, claro, até um compromisso de Estado do Brasil, feito em 2015, mas evidentemente nada foi feito, ou foi feito muito pouco em relação a isso, e é possível fazer, né, nós temos ainda tecnologia, nós temos ainda um clima que nos permite restaurar as florestas. Terceiro ponto, por favor. Uma transição urgente para um sistema energético de baixo carbono, que é o A do ABC, não é? Da questão do combate às mudanças climáticas, mas as corporações não vão mudar suas estratégias atuais e tampouco os estados nacionais vão mudar. Isso está demonstrado desde 1988, pelo menos, desde os primeiros acordos climáticos que foram firmados pelas nações. Em frente, por favor, o quarto ponto. Um sistema alimentar baseado em nutrientes vegetais, né? Produzidos por uma agricultura orgânica, local, variada, respeitosa dos hábitats selvagens. Aí o MST no Brasil aponta o caminho de uma maneira brilhante. O Brasil, nesse aspecto, tem alguma coisa a dizer e ensinar para o mundo todo. O quinto ponto, uma desmontagem da globalização econômica, né? E eu gosto sempre de citar o Ivo de Boer. O Ivo de Boer era, você sabe, foi o secretário-geral da Convenção Quadro, renunciou, né, em 2009 com a COP15 em Copenhague, e em 2013 ele deu essa entrevista onde ele fala: a única via para que um acordo em 2015 possa conter o aquecimento em 2 graus Celsius é desmantelar a economia global. Então isso para mim é um elemento, uma montanha de evidências nesse sentido. Por exemplo, entre as quais nós plantarmos soja no centro-oeste e no norte do Brasil para alimentar os porcos na China, é alguma coisa que, evidentemente, o sistema Terra não pode comportar. E, evidentemente, que isso não é assim que o sistema pode funcionar. O sexto ponto, o fortalecimento da governança global democrática. Aí, então, em cima, a globalização política, né, uma desglobalização econômica e uma globalização política. Né, preciso que o Brasil se alinhe a essa governança global democrática, dotada de poder efetivo, não é orientada pela ciência e baseada nos territórios. Né. As nações, a meu ver, são entidades completamente anacrônicas. Elas surgem no século XVII, a partir da Paz de Westfália, e elas não têm mais nenhuma relação com o mundo contemporâneo. Então, essa é a única forma de condenar o combate às principais emergências globais, que são globais, tá certo? Clima, destruição da biodiversidade, poluição, insalubridade, essas pandemias que serão, inclusive, cada vez mais fortes no futuro. E o sétimo ponto, que é simplesmente lutar pelos direitos da natureza e pelo fim do antropocentrismo. Era basicamente isso que eu tinha a propor como uma agenda. Evidentemente é uma agenda extremamente radical, ela supõe mudanças sísmicas, né, na estrutura de poder político, mas nós não estamos mais no momento de pensar que mudanças graduais, incrementais, etc., podem surtir qualquer efeito no combate à emergência climática. Obrigado, Gabriela.